São Paulo, 10 de agosto de 1996. Naquela noite, um bando de homens armados entrou no Bar Bodega, no bairro de Moema, iniciando um assalto que teria como desfecho tiros, 2 mortos, racismo, injustiça, incompetência policial, parcialidade por parte da imprensa, entre outras coisas. Trata-se de uma história real, apesar de triste. Espero que gostem. São Paulo, 10 de agosto de 1996. Naquela noite, um bando de homens armados entrou no Bar Bodega, no bairro de Moema, iniciando um assalto que teria como desfecho os 2 tiros a queima-roupa contra o dentista José Renato Tarran, de 26 anos, que entrara desavisadamente na choperia, e a morte da estudante de odontologia Adriana Ciola, de 23 anos, que estava no bodega desde o início do assalto e foi alvejada de maneira gratuita no momento em que os assassinos fugiam. O fato de o crime ter ocorrido num bar frequentado pela elite paulistana, de propriedade dos atores conhecidos de novelas, Luiz Gustavo e os irmãos Tato e Cássio Gabus Mendes, logo levou o caso para as primeiras páginas dos jornais. As manchetes falavam em pânico coletivo e epidemia de violência, os editoriais contestavam os defensores dos direitos humanos, descrevendo seus argumentos como catequese ideológica. Paralelamente, os familiares de Adriana Ciola lideraram a formação do Movimento Reage São Paulo, com apoio da Fiesp, da Federação do Comércio e personalidades como Hebe Camargo, o rabino Henri Sobel e o presidente da Força Sindical, Luiz Antônio Medeiros, promovendo passeatas, manifestações no Ibirapuera e protestos em frente ao Palácio dos Bandeirantes. Nesse clima, com a polícia pressionada pela opinião pública, começam as primeiras prisões de suspeitos, imediatamente identificados como culpados por boa parte da imprensa. Enquanto um jornal da capital anuncia a presos assassinos do Bar Bodega, uma colunista de outro grande diário escreve que os assaltantes são animais que matam por esporte, sentenciando: são venenos sem antídoto, nenhum presídio recuperaria répteis dessa natureza. A vontade de qualquer pessoa normal é enfiar o cano do revólver na boca dessa sub-raça e mandar ver. O clímax do episódio ocorre quando, alguns meses depois da detenção dos suspeitos e de sua execração pública, a verdade começa a vir à tona. 7 dos 9 presos são libertados por insuficiência de provas, constatando-se que confissões haviam sido obtidas sob tortura e com a conivência de uma população sedenta de vingança. Esta verdade, porém, seria reconhecida de maneira discreta pela imprensa, que omitiu seu próprio papel na legitimação do disparate jurídico. Quando finalmente são identificados e processados os autores dos assassinatos, verifica-se que nas matérias telegráficas que a imprensa publicou, nenhum comentário sobre o fato de que os acusados anteriores eram negros ou mulatos, e não brancos como os verdadeiros assaltantes. Ou seja, se num primeiro momento a polícia respondeu aos apelos das manchetes, a imprensa foi pautada pela polícia e pelo preconceito vigente na sociedade brasileira. Da mesma maneira, os jornais não acompanharam o destino dos acusados inocentes, após o caso do Bar Bodega, e por isso não souberam que alguns deles se sentem mais indefesos diante da imprensa do que da polícia, o que é realmente lamentável.